Libertadores não se joga, se ganha. E foi literalmente isso que a gente viu ontem no Mineirão. Um time foi na intenção de buscar a vitória e o outro time foi na intenção de não jogar. Rapaziada, eu sou o Rodrigo e esse é o meu pós-jogo de Cruzeiro 1, Boca Juniors 0. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa qualquer sugestão e o que você achou do jogo aqui embaixo, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. E no jogo de ontem, no Mineirão, o Cruzeiro, que precisava da vitória depois do tropeço contra a Universidade Católica em casa, na última rodada da Libertadores, foi pro Mineirão com a intenção de vencer, com a intenção de brigar e disputar, algo que não aconteceu do outro lado. O Boca Juniors, desde o início, já estava fazendo a catimba tradicional de time argentino, muitas vezes parecendo até um time pequeno, porque esse Boca Juniors atual é um time que sabe jogar, sabe rodar a bola, diferente do que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, mas hora nenhuma eles tentaram fazer isso no Mineirão na noite de ontem. Para se ter uma noção, o jogo teve mais de 100 minutos de tempo total e de bola rolando foi algo próximo dos 45 minutos, menos da metade do jogo. Uma arbitragem muito fraca, sem pulso, sem critério. O jogador fazia o que queria, andava para poder bater o lateral, tomava uma disputa de ombro e rolava no chão. Cara, muito fraco o árbitro, e eu acho que a Conmebol errou. O árbitro claramente não tinha nem capacidade técnica, nem tamanho para um jogo da dimensão que é Cruzeiro e Boca Juniors. O jogo desde o início já começou muito pegado, com os argentinos fazendo a cera, tentando tirar os jogadores do Cruzeiro do sério, fazer aquele jogo mental que é a especialidade dos caras, não tem jeito. E alguns jogadores do Cruzeiro começaram a entrar nessa pilha. Eu achei que fosse algo que ia dar ruim pro Cruzeiro, porque o árbitro começou a aplicar cartão para os caras do Cruzeiro. Teve um carrinho do Caio Jorge que ele foi estabanado, mas particularmente eu tenho minhas dúvidas se até pegou no goleiro do Boca até agora. Mas o árbitro foi lá e prontamente já deu o cartão pro Caio Jorge. O jogador do Cruzeiro foi pegando a pilha, foi esquentando a cabeça, e eu achei que o Cruzeiro teria um expulso em algum momento, coisa que não veio a acontecer. Inclusive, sendo o Boca que teve esse jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Ele já tinha feito 3 ou 4 faltas para amarelo, e aí, acho que se eu não me engano, na terceira falta para amarelo, ele toma o primeiro cartão, e na quarta que ele faz, na cara do árbitro, ele toma o segundo, e eu ouso dizer que ele só tomou aquele segundo porque foi na cara do árbitro. Porque se tivesse sido talvez um pouco mais longe, o árbitro ia deixar correr e não ia ter dado aquele segundo amarelo para expulsar o jogador. E só um adendo, para quem assistiu na tarde PSG e Bayern, e aí chega à noite e vai assistir Cruzeiro e Boca Juniors, parece ser outro esporte, cara. Não tem condição. Na Champions, os dois times querendo jogar, os dois times atacando, propondo o jogo, os dois em cima, na bola. E aí, você vai assistir um jogo de Libertadores, tá vendo? O produto é muito maltratado. E aí, eu falo por culpa do jogador, por culpa da arbitragem mesmo. Acho que a própria Conmebol talvez seja conivente com isso aí. Não dá pra entender o que passa na cabeça dos caras, porque querendo ou não, a valorização do produto, se fosse um produto mais bem tratado, um jogo mais corrido, um jogo mais dinâmico, até para poder vender isso para fora, para expandir, tipo, conseguir pegar torcedor jovem em outros países, é muito mais fácil do que aquele jogo que a gente assistiu ontem. Para quem é torcedor do Cruzeiro ou do Boca Juniors, às vezes pela questão da emoção, acaba não percebendo quão ruim foi o jogo. Mas para quem tava ali caçando algum jogo para assistir, não é torcedor de nenhum dos dois e parou para assistir aquilo, cara, é sem condição. É um jogo feio, jogo parado, a bola não anda. Realmente não sei se isso em algum momento vai mudar, mas é algo que deveria pelo menos ser considerado. Uma reformulação desses árbitros aí da Conmebol, do estilo de jogo, que normalmente é o que acontece na Libertadores,
Porque querendo ou não, a Libertadores para nós aqui é o maior campeonato, é tipo o campeonato referência. E aí, para vender isso para fora, para poder chamar um público novo, para assistir jogo nesse estilo, se não for alguém que tem alguma ligação emocional com a Libertadores, cara, acho muito difícil de conseguir agradar e trazer novos adeptos para a competição. Depois de um primeiro tempo truncado, com muita cera, muita bola parada, jogador do Boca expulso no finalzinho, a gente volta para o segundo tempo. O Arthur Jorge faz algumas mexidas, troca o Fagner pelo Cauã Moraes. O Fagner já tinha um amarelo, então eu imagino que foi nessa a intenção dele. Não correu o risco, né, do Fagner tomar um segundo, já imaginando que depois que o jogador do Boca foi expulso, eles iam fazer uma pressão em cima do árbitro para tentar talvez expulsar algum do Cruzeiro. Eu imagino que visando isso, de evitar uma possível expulsão de algum jogador do Cruzeiro, o Arthur Jorge preferiu por substituir o lateral direito. O segundo tempo já começou melhor, afinal o Boca já estava com um cara a menos, então o que eles tinham ali era defender, então fecharam a casinha, deixaram só um jogador lá na frente para tentar buscar um contra-ataque, e nisso o Cruzeiro começou a rodar a bola, muitas das vezes, na minha opinião, até mais lento do que deveria, mas os caras estavam fechados, é um jogo de Libertadores, tem um nervosismo, dá para entender. O Cruzeiro foi ali, buscando alguma chance, muitas das vezes pelas laterais, às vezes tentando uma triangulação ali entre o Gerson, o Cruzeiro e o Christian que se aproximavam. E cá entre nós, esse meio campo do Cruzeiro, com Romero, Gerson, Matheus Pereira, o que joga o Matheus Pereira é brincadeira. Esse maluco aí não ter sido convocado, pelo menos para testar na seleção, cara, é algo que não me conforma. Eu não consigo entender isso de verdade. O Christian, que volta para fazer esse suporte na marcação do meio ali também, que joga aberto, mas muitas das vezes volta nesse papel tático. Cara, esse meio do Cruzeiro que o Arthur Jorge conseguiu encaixar, os caras estão começando a dar uma liga ali, e acho que o torcedor cruzeirense pode sim esperar coisas maiores desse time no decorrer da temporada. Em relação ao ataque, o Caio Jorge claramente ainda não está na melhor condição física, acho que inteirou 6 jogos agora sem marcar, se eu não estou enganado, mas ele brigou, ele correu, ele tentou. No primeiro tempo teve uma falta inacreditável que o juiz não marcou, o cara queria trocar a camisa com ele no meio do primeiro tempo. E até o momento da substituição, das primeiras mexidas do Arthur Jorge durante o segundo tempo, para mim, o melhor atacante do Cruzeiro em campo, o mais lúcido, o que mais levava perigo, era o Arroio. Inclusive ele quase fez um golaço com a bola batida da diagonal para o gol, pegando o goleiro de surpresa que estava adiantado, ia ser um golaço. E pouco tempo depois disso, ele saiu, foi substituído. Para ser honesto, na hora eu até não concordei muito com a substituição, mas no lugar dele entrou o Neisser, e junto com ele saiu o Romero, entrou o Bruno Rodrigues e o Christian veio fazer o meio. E aí nessa hora o Cruzeiro ficou armado ali com o Christian mais ou menos como um primeiro volante, mais ou menos na função que o Romero faz, apesar de ser característica diferente. O Gerson nesse segundo volante, que dá muita dinâmica no meio de campo, é muito diferenciado. Matheus Pereira com mais liberdade de movimentação, fazendo a bola girar. Bruno Rodrigues caiu pela esquerda. O Cauã Moraes, o lateral direito, ficou muito espetado, fazendo um ala atacante pela direita. E a gente ficou com 2 centravantes, Neisser e Caio Jorge, fazendo a movimentação, um puxando marcação, o outro filtrando, entrando dentro da área. E particularmente dizendo, eu até gostei da atuação dos dois juntos, eu achei interessante, apesar de entender que é mais uma questão de situação de jogo e não uma estrutura de time que dá para jogar todos os jogos. E nessa interação entre os 2 centravantes, entre os 2 atacantes e o Matheus Pereira, que acha uma enfiada de bola no Caio Jorge, o Caio Jorge sai em velocidade, abre, joga essa bola para dentro da área, procurando alguém para escorar, e o Neisser tá lá para fazer o gol do Cruzeiro em cima do Boca. Um gol que claramente, depois disso, trouxe um alívio para o time conseguiu ficar mais tranquilo, e aí chegou a hora do Cruzeiro começar a dar uma cozinhada no jogo. Aí o pessoal do Boca já começou a ficar mais estressado, começou a caçar encrenca, aquele padrão de sempre que a gente já conhece de argentino, mas o Cruzeiro conseguiu controlar bem, conseguiu segurar uma tentativa, vou até dizer uma tentativa de pressão do Boca, porque não passou disso.
não levou perigo para o gol do Cruzeiro em nenhum momento. Inclusive, o goleiro Otávio não teve que fazer nenhuma defesa difícil, não teve que fazer nenhum milagre no jogo, não teve nenhuma interferência direta. Mas entre ter o Matheus parado debaixo do gol e ter o Otávio lá no gol, a confiança só de ter mudado o boneco, só de ser o Otávio, me passa uma confiança maior, e eu tenho a impressão que até dos próprios jogadores também tem essa confiança maior no Otávio em relação ao Matheus Cunha. Depois do gol do Cruzeiro, o Arthur Jorge faz mais algumas mexidas, ele tira o Caio Jorge, que já estava cansado, vem com essa questão de tentar recuperar a melhor forma física, que não está 100%. A antiga comissão técnica, nesse ponto, não só nesse, mas em vários outros, foi péssima para o Cruzeiro. Eles realmente destruíram a parte física que tinha sido estruturada na temporada passada. E aí o Caio Jorge sai para a entrada do Matheus Henrique, que eu achei que entrou, fez um arroz com feijão, não comprometeu. Na hora que entrou eu até fiquei com o pé atrás, mas ele entrou ali, foi fazer a função que o Christian estava fazendo desde a hora que o Romero tinha saído, a função ali desse mais próximo de um primeiro volante. E o Christian cai para a direita. O Calma Moraes volta a ser um lateral que passa, mas mais contido, para já ajudar. O Cruzeiro já estava ganhando, então recompõe a defesa ali para fazer algo mais estruturado, e o Christian vai fazer essa ala direita. O que a gente tem que falar, e a gente não pode deixar de falar, da versatilidade do Christian. Começou o jogo nessa ala esquerda e cai para o meio para poder ajudar no momento defensivo. Veio para o meio para puxar um primeiro volante no decorrer do jogo, e logo em seguida, quando o Matheus Henrique entra, ele cai para a direita para poder fazer uma função próxima do que ele estava fazendo no início do jogo, mas na outra ponta do campo. O Christian, que hoje eu acho que já tem o reconhecimento da torcida, mas muitas das vezes é aquele jogador que acaba não aparecendo tanto. É o jogador tático, o carregador de piano, o cara que vai correr mesmo igual um louco, para que aqueles que são o destaque técnico do time, um Gerson, um Matheus Pereira, um Caio Jorge, consigam ter um pouco mais de liberdade e resolver o jogo, que foi o que aconteceu hoje. Dito tudo isso, vitória importantíssima para o Cruzeiro. Depois do tropeço contra a Universidade Católica em casa, precisava vencer o Boca, até para poder estar na briga, não deixar o Boca abrir alguma gordura, alguma vantagem, e além do mais, assumiu a liderança. O critério de desempate da Conmebol é confronto direto, e como o Cruzeiro e o Boca chegaram na mesma pontuação, em confronto direto, o Cruzeiro obviamente tem uma vantagem e hoje é o líder do grupo. Uma vitória importante de um time que brigou, de um time que teve raça, que mereceu a vitória, que foi um time que procurou essa vitória, que procurou o jogo, e acho que é para cada vez mais carimbar e dar mais certeza para o torcedor cruzeirense que o Arthur Jorge está acertando esse time. É um outro time, já é um time totalmente diferente em relação à última comissão, não tem margem de comparação, e a tendência é que esse time vá pegando entrosamento, os jogadores vão se conhecendo mesmo durante o jogo. Querendo ou não, o Gerson é uma peça nova, então ele demandava desse tempo de estar se adaptando, de conhecer como é que os companheiros jogam. E na janela do meio do ano, o que todo mundo já fala é que provavelmente o Cruzeiro vai ter algo próximo ali de 4 reforços, que vai elevar mais ainda o nível do time. Para mim, foi um ótimo resultado, um ótimo jogo do Cruzeiro, e como eu já disse, se fazia necessário pelas circunstâncias do grupo. Rapaziada, então é isso. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço aí, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se tiver alguma sugestão, se tiver tido alguma visão diferente da minha em relação ao jogo, já deixa aí nos comentários, ativa o sininho para não perder nada. E tamo junto, até a próxima.